Começando Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista. Recebo neste programa convidados e convidadas de todo o país para mostrar, para ensinar e para aprender contigo, mulher do campo. Estamos nas redes sociais, youtube.com/radiopress. Clica lá no sininho, fica ligado, só tem programa bom aqui. facebook.com/radiopress e no Facebook do Campo e Batom você assiste a hora que quiser os nossos programas. Hoje vamos falar sobre ensinar a plantar e cultivar sucessores. Sim, porque sucessores são peças-chave muito importantes, assim como os produtos, como o que é produzido numa propriedade rural, eles devem ser cultivados e devem ser plantados. E é para isso que a gente trouxe uma pessoa top nesse sentido de sucessão familiar no país inteiro para conversar com a gente, uma mulher, né? Eu recebo aqui hoje a mãe de 3 filhos, CEO do Grupo Junqueira Rodas e também fundadora da Prossiga Treinamentos, Sarita Rodas. Muito obrigada pela tua presença aqui no Campo e Batom. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Também está com a gente outra produtora de Santa Catarina, futura herdeira da Granja Catanduvas, produtora de frango também, produtora de frango aí nesse município, não é? É Maíra Gregório, bem-vinda ao Campo e Batom, prazer te receber aqui. Olá, obrigada, gente, obrigada pelo convite. Maíra, conta um pouquinho a tua história para nós. Você estava nos bastidores aqui me contando que você tinha um outro mundo, um outro universo, seu marido era surfista, né? Não tinha uma relação assim com o campo, de repente você teve que assumir, né, a propriedade. Mas a sucessão não foi fácil, assim como muita gente tem isso no seu dia. Teve uma série de sentimentos errados que aconteceram. Conta pra gente o que aconteceu na tua vida como sucessora, que ainda está acontecendo a sucessão. Eu gosto de dizer que a gente está em treinamento. E o meu chefe, eu gosto muito de separar o meu pai do meu chefe, porque a gente tem que aprender a trocar os chapéus, né? O chapéu de filha e o chapéu da executiva. Então, é muito trabalhoso isso, mas a gente tem que ter essa noção que são 2 coisas separadas. E o meu chefe fala muito do preparo, né? Então, a gente está em andamento e nos preparando e sendo treinados, diariamente treinados mesmo. Eu sou formada em Direito, estava em Curitiba, o meu marido é formado em Relações Internacionais, enfim, e quando a gente casou, o meu pai fez uma proposta para ele, porque a gente tinha granja de aves aqui, o meu pai tinha comprado fazia 2 anos, ele é executivo, meu pai foi vice-presidente da Perdigão, então ele vem de uma formação executiva, e ele queria diversificar, então comprou uma fazenda e fez uma proposta para o Jorge, que nunca tinha visto uma vaca na vida, mas é de muita boa vontade, e ele veio e a gente veio. Então, esses primeiros anos que a gente chegou na propriedade, o Jorge que fazia tudo, né? Era com ele. Só um minutinho que eu acho que vai acabar. Desculpa, meninas. Enquanto ela vai vendo a bateria aí, eu converso com a Sarita. Esse tipo de tema diariamente, mas tu também passou isso na sentido de dar muitas voltas aí, no teu caso aí em São Paulo, produção de laranja, tinha uma sucessão na família, já tinha uma sucessora na família, né? O teu pai já tinha feito esse processo, mas não foi bem como o destino planejou. Conta para nós como é que foi. Na verdade, a gente estava se organizando aqui na empresa, né? Eu sou de Monte Azul Paulista, no interior de São Paulo. Somos uma empresa familiar, também somos produtores de laranja, criamos gado, tabapuã e também produzimos cana. Mas o destino quis que as coisas se mudassem. Eu estava estudando Direito, tinha a intenção de seguir carreira pública, né, prestar concurso, mas infelizmente minha irmã, que estava sendo preparada para ser sucessora, ficou doente e veio a falecer, e 6 meses depois, o meu pai também faleceu. Então, eu não estava preparada para ser sucessora, nem tampouco pretendia me preparar para ser sucessora, né? Era mas, tu tava... eu perdi meu pai, eu tinha 25 anos, mas a vida quis que as coisas fossem assim, e fui, então, já sem ter o meu principal professor do meu lado, fui enfrentar o desafio de me capacitar para poder assumir os negócios da família 5 anos depois. E tu, jovem, mãe de família, 3 filhos,
não tinha uma aproximação tão grande com o negócio, provavelmente, porque já estava encaminhada a tua irmã. Eu posso imaginar as dificuldades. Pode falar, relata um pouquinho quais foram as principais dificuldades iniciais que tu teve. Tudo muito difícil. Primeiro que, por mais que a minha irmã era a candidata à sucessão do meu pai ainda muito jovem, 60 anos, em plena atividade, então eles trabalhariam juntos por muito tempo, e ensinando e organizando as coisas para que no futuro a empresa fosse não mais de dono único para uma empresa mais pulverizada entre sócios, mas não foi assim que aconteceu. Então, eu chego em uma empresa que era de dono centralizado, dono único centralizado, gestão totalmente concentrada nele, todas as atividades passavam diretamente sobre a sua supervisão, em um mundo, há 13 anos atrás, ainda mais masculino do que é o agro hoje, e tenho que, juntamente com a minha mãe, né, me inteirar dos negócios de um dia para o outro. Meu pai, ele não ficou doente, ele passou mal e morreu. Pois é. Então, foi repentino. A gente teve que assumir um negócio que andava 300 por hora, que já tínhamos 400 colaboradores que dependiam da gente diretamente, e mais aí um monte de indiretos, e nós também, que eram os maiores dependentes do negócio, a gente dependia do sustento que vinha de lá. Claro. E ter que fazer isso dar certo, né? O Grupo Junqueira, ele tem laranja na produção, tem gado, e o que mais também? Cana-de-açúcar, é isso? Isso, a gente é produtor de laranja, cana, criadores de gado, e fazemos, no estado do Mato Grosso do Sul, integração lavoura-pecuária. São várias empresas num grupo só, e tinha um comandante. E aí ele faleceu, a sucessora também veio a falecer, e você acabou assumindo e tendo que ver como é que era esse mundo todo. Qual foi o primeiro passo que você tomou? Bom, a primeira coisa é respirar, dizer assim, meu Deus, né? Você não deve ter dormido algumas noites, certo? O primeiro passo foi chorar muito, porque entenda que não é sobre suceder, é sobre perder tudo que a gente tinha, porque tudo é o seu familiar. A sucessão, ela é uma consequência. Naquele momento, o principal foi sentar e chorar, porque a gente tinha muita dor e muito luto. Depois de viver o luto, foi se acalmar e entender que mesmo com a dor, a gente precisava aprender. E saber que você não sabe é o primeiro passo para você conseguir ter sucesso na vida. Porque quem sabe tudo não sabe nada. E quem sabe tudo não busca ajuda. Quem sabe tudo não busca conhecimento. E quem não busca conhecimento não consegue ter sucesso. O primeiro passo foi esse. Maíra, não foi diferente contigo, o teu primeiro passo não teve perda, mas tu teve que assumir um propósito e também tu teve que tomar toda a consciência desses valores para conseguir fazer a coisa dar certo. Você estava comentando que estava com uma situação complicada e que teve sentimentos bem negativos nessa tua transição aí. Comenta com a gente como é que foi esse processo. Então, né, me desculpe antes ali do nosso problema técnico, mas assim, então quando eu vim, o lugar era do Jorge, né? Quem ia tocar a operação, iniciar a fazenda de leite era o Jorge. O Jorge nunca tinha visto uma vaca e ele tinha toda essa caminhada de aprendizado bem junto com o meu pai. Sempre foi o braço direito do meu pai mesmo, assim. E eu sempre trabalhei e estava gostando dessa vida do interior, de mãe, poder curtir o Cauã, porque o Cauã estava com 7 anos, né? Eu ganhei ele com 18 anos, enfim. E era um momento de ficar. Só que quem é muito ativo, chega uma altura que você não consegue mais. O Jorge veio muito jovem para cá, não conhecia do negócio. E teve aquele embate que a Sarita falou, aquele embate, às vezes, de algumas coisas que queria implementar, não sabia muito bem como apresentar, o seu Paulo também não sabia muito bem como devolver e tal, e daí teve um dia que eles tiveram uma conversa que não foi legal, e a gente falou, bom, o Jorge chegou em casa, eu falei, cara, então vamos embora, né, se é isso, porque nesse momento, até eu falei, eu escolhi a minha família, porque talvez a nossa permanência aqui teria uma ruptura muito maior.
Então, a gente encaramos aí um desafio, foi muito, muito sofrido para todo mundo. Você saiu, então, da propriedade? Nós fomos embora para o litoral, abrimos uma franquia, fomos com... Como é que foi essa briga? Foi por uma série de desavenças entre Não, foi uma coisa, nem foi uma briga, entendeu, Alessandra? É isso que eu tenho percebido. Não são grandes brigas. São pequenos desentendimentos e nós jovens temos uma questão que a gente tem aquela dúvida, e se? E você se pergunta, e se eu fosse fazer outra coisa? Essa é a decisão. E se? Então, você acaba com essa dúvida quando você vai lá, aprende, vê que não era bem assim e que o teu lugar é aqui. Então, nós ficamos 1 ano e meio fora. E quando botou um outro negócio fora. Mudamos de cidade, tudo, e deu 1 ano e meio depois, a gente conversando com o meu pai, o Jorge também trouxe a vontade, e falei, então a gente volta, mas eu preciso ter lugar. E esse foi o grande momento para mim, né? Porque o Jorge tinha um lugar, ele tinha o lugar dele já aqui. Toda a construção que ele fez, todo o início do leite, ele fez muito bem, inclusive, mas ele tinha lugar e eu não. Então, essa conversa veio nisso. E daí começou esse processo de sucessão muito claro. Você acha que o fato de você ser mulher também teve um pouco essa dificuldade, essa tranca aí com o seu pai no início? Eu não sei, porque ele trabalhou já com muitas mulheres também, sabe? Eu não acredito que tenha sido por isso. Eu acho que a questão dele era mais por aptidão, ou eu digo pela exposição, porque você trabalha com um pessoal que eu não estava acostumada. Isso é um fato, a gente tem que saber, é outro universo. E que para o Jorge, se para o Jorge era difícil, né? E ele pensava, eu entendo que os pais querem sempre proteger a gente, e a gente entende muito mal esses recados. A gente aprende depois. Mas eles dão recados para nos proteger. E é a relação, eu falo muito assim, que é muito doce a minha relação com meu pai, porque a gente tem crescido juntos. E é muito legal. Porque a gente erra, mas a gente não para de almoçar junto todo dia. Então, assim, tem dias que eu tenho questões com o meu chefe. E o meu chefe, eu falo, poxa, o meu chefe hoje, eu tenho uma batalha com o meu chefe. Eu saio do meu escritório, ando 100 metros e vou almoçar com meu pai. Tá certo. É diferente. Sarita, então, assim, a gente foi trabalhando isso, aprendendo, mas teve um amadurecimento muito grande meu e do Jorge de perceber o nosso papel, de entender que a gente tinha que segurar a nossa onda, que a gente tinha que se preparar, que a gente tinha que entender nossas emoções. A gente faz terapia, a gente faz yoga, a gente faz várias coisas, mas por quê? Porque a gente busca viver em paz. Eu acho que é isso a Sarita me disse muito, que é você viver em paz. Se a família não está em paz, o negócio não está bem. Sarita, então, você deve vivenciar isso muito, porque você tem vários alunos, acabou montando uma escola de treinamento relacionado à sucessão, devido às dificuldades todas também que você viveu na pele, e você deve conviver muito com jovens energéticos, né? Aí tá aí a Maíra descarregando a energia dela em outros lugares também. Você deve conviver com muitos jovens energéticos querendo fazer transição, mudança, levando ideias, e nem sempre a antiga geração, né, gosta e aceita, né? Qual a melhor forma, né, de contornar o problema número 1 das sucessões hoje, na sua opinião? Talvez o problema número 1 da sucessão é a falta de comunicação ou de sinergia que existe nas diferenças de geração. E isso não é só na sucessão familiar. Isso também é em qualquer relacionamento corporativo de qualquer empresa. A gente está ouvindo aí agora o termo cringe. Então, como que os milênios convivem com os Zs, com os Ys? Eu nem sei. Assim, é tantas gerações que eu fico perdida. Tanta letra que a gente nem sabe mais. É tanta letra que eu nem sei em que parte do abecedário que eu tô. Eu sei que eu sou cringe para os meus filhos, mas qual parte do abecedário eles estão e eu tô, eu não sei. Só que eu nem estou ainda preparando os meus menores para a sucessão, mas também tenho esse problema de comunicação e de visão diferente de mundo. O que a gente precisa entender é que isso é normal. Para os mais velhos, o que eles precisam entender é que sucessão é um processo de continuidade e vida. E isso derrubaria ou deve derrubar qualquer resistência. Já para os jovens, a minha indicação é a oportunidade que eles têm de viver o que eu não pude viver.
A coisa que eu mais queria na vida era poder aprender com o meu sucedido, seja ele de qual geração for, que eu nem sei qual geração ele é, hoje ele teria 75 anos, mas quem me dera eu poder estar aqui contando para vocês coisas que eu aprendi com o meu pai hoje cedo na gestão da nossa empresa, mas eu não posso. Há 13 anos eu venho apanhando no dia a dia da gestão de uma empresa familiar sozinha, sem um professor. E é isso que eu tento ensinar para os nossos alunos. O negócio precisa ter sucesso, e esse sucesso vem de alguns pulos do gato que você só aprende com quem fundou, com quem está fazendo hoje. E é preciso que o jovem controle a energia para ter a humildade de aprender, porque pode ser cringe o jeito que ele faz, mas tem muita coisa boa naquela forma de fazer também. Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Tem um monte de gente participando aqui. Façam perguntas, pessoal. Eu aposto que vocês já ouviram aquela frase: ah, quando eu não estiver mais aqui, vocês resolvam o que vão fazer. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar resolvendo tudo. Lana Vikovski, obrigada pela participação. Sofia Comaceto, dando um oi aqui. Parabéns, meninas. A Sofia, isso aí, Maíra, te admiro muito. Viviane Vaz também dando um abano. Boa tarde, meninas. A Sandra Murta. Meninas, muito obrigada. Façam perguntas e respondam. Eu quero saber aí, diga se sim, se já ouviu essa pergunta. E, Maíra, você deve ter ouvido isso também. Foi? Então, Alessandra, não desse jeito. E não o que eu entendi? Quando a gente apresentava alguns projetos super inovadores inventando a roda, a gente chega cheio de projeto e, né, você vai mudar tudo, vai resolver ali. Uau. E o meu chefe olhava o nosso projeto e ele desmontava com 3 perguntas. Que quando ele desmontava com 3 perguntas, a gente se questionava, tipo, como é que eu apresentei isso? E não pensei nisso. Então, eu acho que tem 2 questões que a Sarita falou que é super importante, que é a clareza do que eu não sei, é saber que a gente tem a lacuna e tá tudo certo. Eu tenho muitas questões com as minhas lacunas e tenho muitas certezas delas, que eu acho que isso até me ajuda muito. E a gente aprendeu a nos preparar para entregar projetos. Você tem que entender que isso é uma empresa, não é uma chacrinha, não é uma brincadeira. Então, assim, você tem que se preparar. Eu sabia que eu tinha algumas lacunas na parte de economia, por exemplo. Então, fui atrás do MBA para entender economia, aprender, conseguir fazer algumas coisas. Agora, eu estava com questões na gestão de pessoas. Estou fazendo o MBA em desenvolvimento humano de líderes, porque eu vou caminhando. E a terapia sempre, porque a lacuna da terapia, a gente tem que sempre estar preenchendo ela. Então, assim, a gente entendeu que tinha que se preparar. Você não pode apresentar um projeto que vai usar do dinheiro de outra pessoa, sempre importante dizer, porque você tem um chefe. Quando você tem um pai vivo, ele é seu chefe e ele é dono e você executa. É claro que você vai trazer ideias, você vai trazer um brainstorm e quando você vem preparado e você mostra resultados, você vai ganhando respeito e aceitação. Você traz os projetos, ele escuta, ele analisa, ele te ajuda a ver os pontos, é diferente de quando você, eu vejo que são 2 coisas, ou a gente está na defensiva ou atacando. E quando você começa a conversar e você vê que você tem um negócio para tocar, que não é sobre os seus sentimentos, não é, você tem que dar uma separada nisso, a gente percebe que é importante estar preparado. E tem uma pergunta que eu sempre faço por causa do curso que eu fiz com a Sarita até, eu me contrataria? A gente tem que ter essa humildade. Você se contrataria? Então, eu vejo que tem pouca autoavaliação, às vezes, do sucedido, do sucessor. E o sucedido é uma pessoa que fez uma coisa, criou. Se você tem algo a suceder, é porque alguém fez muito bem feito lá atrás. Então, pensar em hereditariedade é respeito pela história dessas pessoas. E hierarquia. Existe uma hierarquia, que nem qualquer empresa. Então, acho que essas clarezas são extremamente importantes e a gente dá essa cabeçada. A gente conversa com muito jovem também que vem visitar aqui e a gente fala, é normal, é a injustiça do tempo, porque a maturidade só vem com o tempo, mas se a gente entender que a gente tem que se preparar profissionalmente para entregar boas ideias, e às vezes tem pai que é resistente mesmo, porque ele não entende que aquilo é importante. E você vai cortar o seu dobrado, porque talvez ele não entenda até ele morrer. É muito complicado isso. Mas ele é seu chefe. Sarita, quais são as forças fundamentais? A gente já estava falando nisso, você estava destacando sobre o aprendizado com o que vai suceder,
vai ser sucedido, né? É muito importante. Quais são os outros valores no sucessor que ele deve alimentar, né? E que que geralmente ele ainda não enxerga quando vai para a escola, que você percebe? Que tipo de valores ele pode alimentar melhor e que serve aí como recado para quem está se identificando aí com esse programa? Primeira coisa que é muito importante é alinhar os valores dele com os da família e com os valores do negócio. Pode ser que você seja herdeiro, mas realmente os seus valores ou o que você quer, os seus objetivos, são totalmente desalinhados com o negócio que você tem. E é muito importante ressaltar que sucessão é relacionado a ser. Eu posso ser sucessor, mas eu não devo ser sucessor. Não é obrigação. Sucessão é condição e não obrigatoriedade. Se os seus valores pessoais forem alinhados com os valores do negócio de vocês, ótimo você primeiro entender que conhecimento é tudo. E vai buscar preencher as suas lacunas para poder ocupar uma vaga ou poder ocupar o lugar do sucedido quando assim decidirem. Segundo, e extremamente importante, é o valor de família. Porque quando você entende que vocês são, primeiro, uma família, você coloca esse respeito, essa hierarquia em primeiro lugar. Não adianta um negócio extremamente bem sucedido com uma família destruída. Assim como uma família destruída não conseguirá ter um negócio bem sucedido. Então, respeito à hierarquia e aos valores familiares são fundamentais. E uma coisa que eu também sempre ressalto, que eu acho muito importante para o jovem, é ter respeito com a história que te trouxe até aqui. O que te trouxe até aqui não te garante que você chegue até ali, mas você precisa respeitar o sucesso ou as escolhas que foram feitas até esse momento. Até porque só quem estava ali atrás sabe por que decidiu escolher esse caminho que te trouxe até aqui. De agora para frente pode ser uma construção a 4 mãos. No futuro, mais para frente, pode ser uma decisão única e exclusivamente sua. Mas respeitar, compreender e valorizar as decisões tomadas até esse momento é fundamental para que vocês consigam caminhar juntos. Sucessão é como se fosse uma prova de bastão. O cara não está parado quando se transfere o bastão. Quando se transfere o comando de uma empresa, não é uma pessoa que está parada e aí desliga a tela do computador, amanhã outro liga. Não é assim que funciona. Vocês precisam correr juntos para na hora que estejam na mesma velocidade ou no mesmo ponto de equilíbrio, a administração seja transferida sem que exista rupturas ou grandes impactos para o todo ou para o sistema. Agora, qual é o principal problema hoje do sucedido? Não sei se você também se envolve com esse público, Sarita, o sucedido, né? Que ele é uma pessoa mais existente, é outra geração, é como a gente estava falando no início, são divergências de gerações, e isso é uma coisa extremamente natural. Qual é o principal hoje problema e como a gente pode amenizar, né, equilibrar esse passar bastão e que o sucedido deve estar de antenas ligadas para melhorar esse... Existe uma resistência que é natural, que é pelo medo de perder tudo. O cara que criou aquele negócio, o cara que administra aquele negócio, ele vive aquilo todos os dias, aquilo é tudo que ele tem. Ele também se sente quase que ameaçado, porque chegam os sucessores, eles começam a querer mudar tudo do jeito que eu fazia, e qual é o meu papel nesse negócio? Então, o grande desafio do sucedido é entender que o principal papel dele é preparar as próximas gerações. Bárbaro. E quando ele se coloca nesse papel de professor, instrutor, motivador de pessoas, ele vai ver que, enquanto existir vida, ele tem sabedoria para ser compartilhada e ele nunca deixará de ter função. Maíra, um dos grandes problemas é a rotina do dia a dia que acontece esse desgaste, né? Você estava falando que você procura manter um equilíbrio entre quem é o chefe e quem é o pai, para não desgastar a relação. Como é que você encontrou esse equilíbrio
tá? Porque nem sempre é fácil. Existe uma situação, tem que alimentar alguns valores importantes, né? Eu queria que você falasse quais são os valores da sua experiência para as mulheres que estão nos escutando, para também trazerem, né, essa ideia para o que está passando em casa. Então, eu acho que, primeiro, eu vou trazer sempre essa história da Sarita, né? A gente se encontrou, foi em 2018 que a gente se viu, né, a última vez, e ela me disse uma coisa: eu queria muito ter meu pai para brigar. E a partir dali, eu entendi do privilégio da presença dos meus pais aqui. Privilégio da presença. Eu acho que muito sucessor não entendeu, e a Sarita falou agora também, a gente não está ganhando tempo, a gente está perdendo tempo, o tempo vai só diminuindo. E você tem os teus pais, é a primeira coisa. Você ter os teus pais perto, você ter a possibilidade de estar com eles, de aprender, de escutar, de discordar também, porque a gente aprende junto. Existe, quando você está com a habilidade, quando você tira um pouco as tuas, né, as armas, assim, os teus pais também querem, eles querem estar perto. Às vezes um pai é turrão, é um cara, né, que a gente fala assim, é mais enérgico e tal, mas ele é um pai. E, assim, vai muito, eu vejo que o meu papel, acho que é o papel que eu assumi, que a gente tinha, já que a gente tinha clareza da situação, a gente tinha que se portar de uma maneira de trazer paz. Por quê? Não é só a relação o meu pai, eu e Jorge, que trabalhamos os três juntos. Tem a minha mãe, eu tenho 2 irmãs, eu tenho mais os meus sobrinhos, e a harmonia familiar, para nós, esse é o valor mais importante. É a harmonia familiar, é a gente estar junto. Eu trabalho para as minhas irmãs, isso é um fato, né? A gente fala muito do fardo do sucessor, mas você trabalha para a sua família, e para mim isso é lindo. Eu me sinto muito feliz de poder trabalhar, e trabalhar num negócio para buscar a perenidade dele, para que os meus sobrinhos escolham, se tiverem aptidão, se quiserem virem, mas se eles não quiserem, a empresa vai estar profissionalizada, que é o caminho que a gente está tomando, para que não tenha essa interrupção. Mas, assim, Alessandra, eu acho que é muito difícil falar do sucedido, porque o sucedido é mais difícil para ele. A gente tem que entender isso. É mais difícil para ele. A Sarita falou, é tudo que ele tem. Ele sabe o quanto que ele correu atrás para fazer um patrimônio. Ele tem mesmo medo que as pessoas... Porque acontece, a gente sabe. As pessoas recebem um patrimônio e aquilo lá some, as pessoas brigam e vira um caos. Então, assim, eu acho que o sucessor tem que se preparar muito mais. Eu acho que a gente tem que ver o nosso papel e aproveitar a presença dos nossos pais, aproveitar o conhecimento. Eu sugo muito do meu pai, sugo. A gente senta de manhã, um pouco antes do almoço, a gente vai falar de mercado, ele me explica o que está acontecendo, eu tenho dúvida numa fusão de empresa, ele me traz informação. Então, a família italiana, porque resolve tudo na mesa, hein, Maíra? Bem italiano. É o mais gostoso, né? Comida, vinho. Então, assim, é estar junto. Eu acho que o grande recado para sucessores é não percam tempo, sabe? O privilégio da presença. Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Olha só, entrando aqui a Edneia Becker. Boa tarde, mulheres lindas. Dando um oi. A Maria de Lourdes Toledo. O Samuca Alves. Oi, Alessandra, Sarita e Maíra. Tem também a Josiane Curilo. Ai, que bom, tem um monte de gente diferente hoje aqui. Maíra, o teu pai consegue separar a filha da empresária? Pergunta da Josiana aqui. Então, ele faz uma força enorme. Eu acho que isso é muito legal. É verdade. E esses últimos anos, acho que a gente aprendeu mais ainda isso. Né? Eu tenho uma questão, eu sempre cuido muito das minhas emoções, eu tive algumas questões nervosas, enfim, e tal, que ele sabe, ele fala para mim, você tem que cuidar da sua emoção. Então, esse assunto ficou muito claro e ele toma cuidado. Eu até fiz uma aula para alguns gestores no Incompany da PUC do Paraná e eu fiz 5 frases que o meu chefe me fala todo dia, mas o que o meu pai queria dizer. Então, tipo, o meu chefe, ele fala, você não pode ter estômago, coração, nem pâncreas, minha filha, Maíra. E daí eu falava, mas eu tenho um coração. Mas o que o meu pai queria dizer? Se acalma, se prepara, tem decisões da empresa que não podem ser tomadas com emoção. Então, a gente começa a entender, muito legal, ele fala para mim, tudo é simples, isso é muito simples. O meu chefe fala, isso é muito simples. Então, tem por quê? Por que ele fala? Ele fala, filha, porque a gente tem que viver bem, a gente tem que estar em harmonia. Então, assim, ele é um chefe, régua alta,
né? Ele é um chefe que demanda, porque ele falou, é treinamento mesmo, treinamento, e então ele tem várias questões com a gente que ele falou, você tem que estar firme para decidir, tem que estar bem para resolver, e a gente vai aprendendo. Eu acho que essa que é a beleza, sabe? Enquanto a gente tem tempo, é aprender a conviver, é aprender a dosar. E ele me ama. Como é que eu vou falar assim? Ele me ama. Às vezes ele briga comigo como executiva, mas não é o meu pai, é o meu chefe. Então a gente vai, sabe, aos pouquinhos balizando, e para ele eu sei que ele faz um esforço enorme, porque ele veio do campo executivo, onde o executivo não tem emoção mesmo, no executivo é hardcore, né? Isso aqui eu sou a filhinha. Então ele está aprendendo a balizar, saber que eu não sou uma executiva de carreira que nem os caras que ele tinha casca dura. Então a gente está trabalhando, e eu acho que isso que é bonito, a gente está aprendendo junto, todo dia, enquanto há tempo. Olha aí também a Maria de Lourdes Toledo dando oi, Lulude! Agora que eu vi, foi nossa entrevistada aqui, ótima colocação da Sarita também, gostando bastante do programa. E uma outra pergunta para você, Sarita, também, qual é a pior fase de uma sucessão? E também, quando se é que isso existe, quando é que a sucessão não tem jeito mesmo? Existe essa possibilidade? E você já trabalhou com algum nesse sentido, Sarita? A pior fase da sucessão é quando ela vem sem nenhum preparo anterior. É quando ela vem repentinamente, que é o caso exatamente que eu vivi. É a sucessão despreparada. E o fato de não existir não ter a possibilidade de sucessão, ao meu ver, é um caso que não existe. A não ser que o pai decida se desfazer do negócio para deixar apenas valores monetários, o que não teria gestão, né? Ele deixaria aos filhos apenas patrimônio e não gestão de um negócio. Pode não existir, é que as pessoas confundem, sucessor da família, mas sucessão vai ter que existir. Mesmo que não tenha um sucessor na família preparado, a família precisa ter consciência que a gente viveu isso, ninguém era preparado, e aí a gente teve por 5 anos um sucessor operacional terceiro, era uma pessoa contratada, mas não haver sucessão em tendo um negócio é impossível. E um exemplo atual para mostrar isso é o caso, por exemplo, do Faustão. Vamos dizer que é uma empresa. O Faustão não tinha um sucessor preparado, ele estava negociando que sairia do programa no final do ano, ficou doente e tiveram que colocar uma pessoa lá. Então, sucessão para a função exercida sempre vai ter que ter. O que pode ser é que não tenha um sucessor na família. E aí terá que contratar um profissional do mercado. E na tua experiência, existem outras, as histórias geralmente são finais felizes nesse sentido. Conta um pouco para a gente quais são as situações mais assim legais de vivenciar, né, de vitória, né? E qual é o principal calcanhar de Aquiles em comum de todos os alunos, geralmente? Infelizmente, os dados mostram que não são finais felizes. Ah, é? Os dados mostram que apenas 1/3 de todas as empresas familiares conseguem sobreviver à ruptura ou à transição de geração. Isso são o que os dados mostram, e esses dados não são só do Brasil, eles são os dados correspondentes ao mundo, e o Brasil não é diferente disso. 85% de todas as empresas brasileiras são familiares, mas só 1/3 delas sobrevivem à transição da primeira geração para a segunda. Então, assim, um relacionamento. Isso tem a ver com a resistência da primeira geração ou dos atuais administradores em preparar os seus sucessores, sejam eles da família ou não. E tem também uma relação em achar que o fato de você ser um familiar, herdeiro ou futuro sócio te dá o preparo para cuidar daquele negócio. Isso não são fatos que se relacionam. E qual é a solução para isso? A solução para isso é a busca do conhecimento. É por isso que
eu fundei a Prossiga, que é uma empresa de treinamento e capacitação para membros de empresas familiares. Os cursos da Prossiga, eles não são necessariamente para sucessor. Ele é para todos os membros de empresas familiares, para que eles entendam qual é o seu lugar naquela família, qual é o seu papel como membro daquela família empresária e qual o seu lugar como sucessor. Para que aí você comece uma preparação, que nós também fazemos, que é toda a preparação para gestores, para fazer uma preparação para se tornar o sucessor operacional do negócio. Então, qual é a solução? A solução é buscar conhecimento para entender o que é uma empresa familiar, o que é uma família empresária e quem é você dentro dela, para que você exerça a sua função de forma brilhante. Não importe qual seja ela, seja um sócio comprometido ou um sucessor operacional de extremo resultado. Não tem diferença, para os dois lugares precisa de preparo. Maravilhoso, meninas, que programa fantástico. O Campo e Batom hoje, ó, cheio de novidades, de perguntas e de explicações aqui fantásticas, mas o tempo da gente já está esgotando, infelizmente. Eu quero já deixar o convite para as meninas, tanto para a Sarita quanto para a Maíra, voltarem aqui ao programa, com certeza, com outras novidades, com outros assuntos. Vamos falar sobre frango, Maíra, em uma outra oportunidade aí, que eu sei que tu está entendendo tudo do assunto, e a Sarita tem muito conteúdo aqui para trazer para a gente, muita informação para colaborar com essas mulheres maravilhosas, né? E os homens também que nos assistem. Eu falo as mulheres porque a maioria é a mulherada que nos assiste. Meninas, quero agradecer imensamente a participação de vocês. Sarita, muito obrigada, sucesso aí para vocês em São Paulo, na empresa, em todos os negócios. Maíra, também, tudo de bom para você. Seu beijo pai. grande. Valeu mesmo a participação. Campo e Batom volta na semana que vem com muito mais. Até lá! Tchau. Obrigada.